Então, pessoal, aqui a gente vai fazer a apresentação das plantas C3, C4 e CAN. Então, a grande diferença das plantas C3, C4 e CAN são a absorção de carbono. Então, o que seria a absorção de carbono, que é a parte principal da planta para fazer a fotossíntese. E essa absorção de carbono é feita desenvolvida através do ciclo de Calvin, que a gente vai estar explicando agora os diferentes fatores das plantas C3, C4 e CAN. Então, pessoal, aqui a gente vai falar das plantas C3. Um exemplo que a gente está dando aqui é o soja, que é uma planta C3. O que seriam essas plantas C3? Seria plantas de clima tropical úmido, que são plantas que necessitam de bastante água para se desenvolver e baixa radiação solar. Então é considerada uma planta C3 por causa que ela tem três ciclos de carbono, que ela absorve 3 ciclos de carbono. A C3 ela é considerada pela absorção do ácido 3-fosfoglicérico, por isso que ela é considerada uma planta C3. E também ela tem a grande perca de água porque os estômatos da planta são considerados pequenos. E com isso, quando ela entra em ponto de murcha, as folhas, é que ela já está fazendo fotorrespiração. Por isso que ela é uma planta que precisa de sombra, baixa radiação e bastante água para se desenvolver. 3, pessoal, ela com baixa radiação solar, ela já começa com o seu processo de fotossíntese. Então, quanto maior a radiação solar sobre ela, maior a temperatura, seria prejudicial a ela, porque ela ia perder muita água nesse processo de fotossíntese. Então, pessoal, dando continuidade à explicação dos tipos de plantas C3, C4 e CAN, agora eu vou dar uma explicação sobre as plantas C4. Aqui tem uma que é a planta cana-de-açúcar. Elas têm um alto ponto de radiação para começar o seu processo de fotossíntese, porque elas têm a capacidade de armazenar a CO2 de forma líquida, pelo formato de malato e aspartato. Quem realiza esse processo é a enzima PEP-carboxilase. A PEP-carboxilase ela tem a função de transformação e transporte, do qual ela pega o CO2 da forma gasosa e transforma na forma líquida, que é a fórmula de malato e aspartato, levando até a bainha clorofilada, do qual a enzima rubisco transforma as moléculas de novo para um processo de ciclo de Calvin para a transformação do CO2 em energia para a planta. O processo dela para armazenamento de água durante clima mais severos, onde a temperatura é um pouco mais alta, ela possui uns estômatos maiores, por isso ela tem a maior capacidade de armazenamento de água. Sendo assim, elas são plantas com características bem desejáveis, sendo assim culturas bem viáveis. Só continuando o nosso vídeo aqui, agora já falamos de C3, C4, vamos falar das plantas CAN. Então aqui a gente vai dar um exemplo da babosa, que é uma planta CAN. Então, pessoal, o grande diferencial da planta C3, C4 e planta CAN, ela tem quando começa o seu processo de fotossíntese através de elevadas temperaturas muito altas, isso que a planta C3 e C4 não conseguem fazer com baixas temperaturas, elas já fazem o seu processo de fotossíntese. Então a perca de água das plantas CAN vão ser feitas através de altas temperaturas muito elevadas, por isso que são chamadas de plantas desérticas, em climas semiáridos e áridos. E o grande segredo das plantas CAN é que o seu processo de fotossíntese é feito durante a noite. Ela absorve o CO2, só absorve o CO2 durante o dia, e o seu processo de alimentação, de fotossíntese, de energia é feito durante a noite, durante a noite a sua perca de água seria bem menor do que durante o dia. Por isso que ela tem que o seu processo de perca de água é menor do que as outras, que ela faz a fotossíntese durante a noite, e isso durante a noite o clima
tem mais umidade, é mais favorável a menos perca de água. Pessoal, continuando a explicação sobre as plantas CAN, agora eu venho falar de outra espécie, que é a cavalinha, que é uma planta medicinal. Como meu colega explicou um pouco do processo de armazenamento do CO2 nessas plantas, agora eu vou falar um pouco mais da parte bioquímica. Essas plantas têm em comum alguma coisa com o grupo C4, do qual elas também têm a enzima PEP-carboxilase, que são responsáveis pela transformação do CO2 gasoso em líquido através do malato e aspartato. Porém, nas plantas CAN não existe a bainha clorofilada. Todas as células da planta realizam a fotossíntese no período da noite. Sendo assim, ela só tem no período do dia a função de armazenamento de CO2. E sua fotossíntese ocorre no período da noite devido à presença de umidade e temperatura amena.